dia, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Mais uma vez, reunidos em torno da palavra de Deus. E hoje nós temos um desafio bem grande. Hoje nós vamos, se Deus quiser, finalizar a nossa série de mensagens em Ezequiel. E deixe-me já usar como introdução o próprio contexto daquilo que a gente viu até aqui. Até aqui nós vimos o povo de Deus sendo levado cativo para a Babilônia por causa de seus pecados. Em outro sermão eu disse que o povo de Deus nesse momento, nesse período da história, onde nós olharemos hoje, eles estão sem aquelas coisas que eles consideravam como as coisas mais importantes em sua vida. Eles não têm mais a terra prometida, eles estão na Babilônia. Eles não têm mais o templo de Deus. Há 14 anos o templo foi destruído. Eles estão há 25 anos no cativeiro babilônico. Eles não têm mais a arca de Deus. Eles não têm mais a glória de Deus, porque Ezequiel nos traz uma visão do capítulo 8 ao capítulo 12, que a glória de Deus deixou o templo em Israel. Esse povo não tem mais rei, não tem mais exército, agora eles são escravos em uma terra de uma língua estranha que adora outros deuses. A situação é difícil, a situação é bem complicada, mas nós temos visto até aqui, a partir do capítulo 33, como Deus começa a dar alguns vislumbres, algumas promessas de restauração para o seu povo. E hoje o nosso desafio é finalizar essa série, olhando do capítulo 40 de Ezequiel, até o capítulo 48, para aprender que Deus pode nos dar muito além do que imaginamos, do que pedimos ou pensamos. Convido você a abrir a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 40. Ezequiel, capítulo 40. A partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé, junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem e preste atenção a tudo o que vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Versículo 5. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu um muro que tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado porque chegamos aqui e agora estamos prontos para ouvir a Tua palavra. Senhor, fale aos nossos corações, que a Sua presença nesse lugar seja nítida, ó Deus, de modo que nossos corações saiam daqui edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nos abençoe essa manhã, em Cristo Jesus. Amém. Meus amigos, no capítulo 40 em diante, Ezequiel vai ter uma visão que Deus mostra a ele, e essa visão devia ser contada à nação de Israel. Só que quando nós pegamos o capítulo 40 em diante e começamos a ler, parece algo que não faz muito sentido para a gente. Por quê? Quando olhamos para o capítulo 40 em diante, nós vemos que o profeta vai ter uma visão do templo de Deus, um novo templo que seria reconstruído, uma espécie de templo ideal, uma espécie de templo renovado.
Então Ezequiel, do capítulo 40 até o capítulo 43, vai descrever para a gente coisas como as portas do templo, os muros do templo, as saídas, as entradas. Ezequiel aqui vai nos descrever uma série de coisas que para a gente não faz muito sentido. Se você chegar em casa, abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 40 e começar a ler, provavelmente você vai ficar cansado dessa leitura. É uma leitura onde Ezequiel vai mostrar a medida exata de uma porta, a largura exata de um quarto. Ele vai falando detalhes e mais detalhes, o tamanho de um muro, a altura do muro, a largura do muro. Ele vai falando de coisas que pra gente não faz muito sentido. Só que à medida que fomos lendo o texto, à medida que caminhamos, nós começamos a entender o que Ezequiel quer mostrar aqui, na verdade o que Deus quer mostrar para o povo. Deus estava querendo que o povo observasse esse novo templo prometido e refletisse sobre o templo que foi perdido. Lembra do contexto? O povo está aqui há 25 anos no exílio. Eles estão há 14 anos sem o templo de Deus. O templo que Deus construiu por meio de Salomão, o templo grandioso, glorioso, o templo onde a glória de Deus entrou, foi destruído, não tem mais. E se não tem templo, não tem sacrifício. Se não tem templo, não tem holocausto. Se não tem templo, não tem culto a Deus no templo. Então, esse templo que não existia, Deus está dizendo para Ezequiel, olha só, olha esse novo templo que eu vou preparar para o meu povo. Só que a gente precisa entender que esse templo que Deus está mostrando aqui, não necessariamente era o templo que o povo teria quando saísse do exílio. Parece que esse aqui é um templo ideal. É algo apocalíptico, é algo futuro, onde nós não sabemos exatamente quando se aplicará. Mas olha o que Deus está dizendo aqui para esse povo. Vocês perderam o templo, mas eu estou mostrando para vocês um novo templo. Mais à frente, no capítulo 43, olha comigo, avança para o capítulo 43. Olha o que Deus vai dizer, versículo 1. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando e a terra refulgia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade e como as que eu tivera junto ao rio Quebar. E me prostrei com o rosto em terra. Olha agora, a glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé, levou-me para dentro do pátio interno e a glória do Senhor encheu o templo. Mais uma vez, Ezequiel 40 ao 48 precisa ser lido pensando em tudo o que aconteceu até aqui. Eles estavam sem templo, agora Deus está prometendo um novo templo e mais. A glória de Deus havia deixado o templo. Mas Deus está dizendo, a minha glória vai retornar para o templo. A grande questão, quando olhamos para esse texto e podemos nos perguntar, peraí, por que Deus está dando descrições detalhadas do templo? Por que Deus está descrevendo a glória voltando ao templo? O que Deus quer dizer com isso? O que Deus quer dizer comigo, há tantos e tantos anos depois, quando eu olho para esse texto? Deus quer falar conosco, assim como Ele quis falar com o seu povo, que o povo precisava olhar o que aconteceu e o que acontecerá, e então, a partir disso, ter a sua vida mudada. Olha comigo, capítulo 43, versículo 10. Filho do homem, olha a explicação por que dessa visão. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados. Que eles analisem o modelo e, se ficarem envergonhados por tudo que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas, suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações. Ponha essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Olha o que Deus está dizendo. Ezequiel, eu estou mostrando essa visão,
Eu estou dizendo para você a largura do muro. Eu estou dizendo para você quantas portas tem que ter, onde as portas têm que estar. Eu estou dizendo a você onde os quartos precisam estar, como tudo precisa estar. Para quê? Para que você mostre à nação de Israel, a fim de que eles se envergonhem dos seus pecados. Que pecados eram esses? Os pecados que fizeram com que Deus se afastasse do seu povo. Deus está mostrando para Ezequiel coisas novas e está dizendo: Ezequiel, mostra isso para ele, a fim de que eles olhem para o passado e se lembrem por que eles perderam tudo que perderam. Em outras palavras, Deus está querendo que o povo olhe para aquilo que eles tinham no passado e se envergonhem daquilo que perderam. Eles precisavam lembrar de toda a idolatria que foi praticada. Eles precisavam se lembrar de toda a imoralidade, de toda a injustiça social, de todos os pecados que eles cometeram contra Deus. Deus está mostrando algo novo para eles, e esse algo novo tem o objetivo de fazê-los lembrar de todos os pecados que cometeram e por que eles perderam as coisas que eles perderam. Na verdade, Deus não faz isso com a gente às vezes? Não existem momentos em nossas vidas que pensamos em algumas coisas que perdemos na caminhada. E por que as perdemos? Por causa dos nossos pecados. Você consegue lembrar de coisas boas que você perdeu por causa do seu pecado? Você consegue lembrar de coisas agradáveis, coisas boas que Deus te deu, mas que foram perdidas porque você pecou contra Deus? É isso que Deus quer que o povo faça, que eles olhem para o que eles tinham e se envergonhem, e se entristeçam. Mas veja, Deus não quer apenas pessoas tristes na sua presença. Deus quer que eles se envergonhem pelos pecados do passado, que eles se entristeçam pelos pecados do passado, mas que haja esperança para o futuro. Em outras palavras, Deus está mostrando para o povo: olha, vocês tinham um templo junto da minha glória, mas vocês perderam por causa dos seus pecados. Mas vejam, eu sou abundante em misericórdia, vou restaurar a vocês um templo maior e vou encher esse templo com a minha glória. É possível que Deus faça você olhar para o seu passado, para que sinta tristeza de algumas coisas que você perdeu, mas não é só isso. Deus não quer você afundando em tristeza, em melancolia, não. Deus quer que você olhe para o passado e se entristeça, mas também olhe para Ele em sua graça e misericórdia, trazendo algo ainda melhor. É isso que está acontecendo aqui. O povo vai ser restituído do templo e da glória. E sabe o que isso aqui diz para a gente? Que Deus se preocupa com o seu povo a ponto de dizer a eles o que eles deviam fazer, como eles deviam fazer, o que eles deviam praticar. Se nós continuarmos a ler aqui, daqui do 43 em diante, veremos Deus descrevendo para os sacerdotes tudo aquilo que eles deviam fazer. Deus vai dar uma série de descrições dizendo assim: olha, os sacerdotes, vocês precisam sacrificar assim, assim, assim. Vocês precisam usar a roupa assim, assim, assim. Vocês precisam usar os objetos sagrados assim, assim, assim. Sabe por quê? Tem um templo novo. A glória de Deus está presente nesse templo novo. A adoração nesse templo novo, ideal, precisa ser segundo Deus. Sabe por que o povo perdeu o templo antigo, perdeu a glória antiga? Porque começaram a adorar do seu próprio jeito. Começaram a adorar da forma que bem entendiam, da forma que queriam. Chegaram a cometer o pecado de colocar gentios no templo de Deus para trabalhar no templo. Algo que era expressamente proibido por Deus. Era o povo de Deus, eram os levitas, eram os sacerdotes que deviam fazer os serviços do templo, mas eles estavam pegando homens incircuncisos que não pertenciam à aliança para trabalhar dentro do templo. E isso era grave. No Novo Testamento, vocês lembram que uma acusação que fizeram contra Paulo foi de que ele tinha introduzido gentios no templo. Não tinha acontecido, mas eles falaram isso para tentar prender Paulo, lembra? Era grave o que eles faziam. A adoração a Deus não estava sendo feita segundo Deus. E mais uma vez, olhamos para isso e pensamos: no nosso tempo, a adoração a Deus, em muitos lugares, não tem sido como Deus quer.
Em muitos lugares, o culto a Deus, na verdade, não é o culto ao Deus da palavra. Cultua-se outros deuses, cultuam-se outras coisas, cultuam-se ao homem, cultuam a um Deus que não é o Deus da Escritura, cultuam a diversas outras coisas, que não é o Deus da palavra e não é como ele quer ser adorado. Sabe como você identifica uma igreja que não está cultuando do jeito correto? Quando você ouve os louvores, e os louvores não falam de Deus. O foco dos louvores não é sobre Deus. O foco dos louvores é você, é para você avançar, é para você vencer, é para você humilhar quem não acreditou em você, é para você se vingar, e assim vai. As coisas vão acontecendo assim. Um culto que não agrada a Deus é um culto onde os louvores que são cantados não são cantados para a glória de Deus, mas para animar o homem, para levantar o astral do homem, para colocar o homem lá em cima. Sabe como você identifica um culto que não é um culto para a glória de Deus? Quando a palavra de Deus não é pregada com fidelidade. Quando no lugar da palavra são contadas histórias. Quando no lugar da palavra são contadas piadas, e por aí vai. Quando no lugar da palavra prega-se qualquer outra coisa, menos o Deus da Escritura. Você já conseguiu identificar cultos assim? Você, se entrar numa igreja onde o culto a Deus não está sendo prestado como ele quer, você conseguiria identificar? Tem um grande problema aqui. Boa parte dos cristãos não consegue discernir entre um culto que agrada a Deus de um culto que não agrada a Deus. E isso é um grande problema. Como alguém certa vez disse, eu gosto de ouvir alguns pastores. Aí falou, eu gosto muito de ouvir o Augusto Nicodemos, gosto muito de ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes. Aí daqui a pouco, eu também gosto de ouvir o Edir Macedo. A pessoa não consegue discernir que as mensagens pregadas por um e pelo outro são completamente opostas. E isso acontece em muitos lugares, onde as pessoas entram na igreja, acham que estão adorando a Deus, acham que estão prestando culto a Deus, quando na verdade não estão. Deus está preocupado com a adoração do seu povo. Ele quer que a adoração seja no local correto, da forma correta. É o que está acontecendo aqui. Deus está descrevendo para os sacerdotes, para os levitas, como as coisas deviam ser e mais. Olha comigo, capítulo 45, versículo 9. Verso 9. Assim diz o soberano, o Senhor: vocês já foram longe demais, ó príncipe de Israel. Abandonem a violência e a opressão, e façam o que é justo e direito. Parem de apossar-se do que é meu, do que é do meu povo. Palavra do soberano, o Senhor. Usem balanças honestas, arrobas honestas e pote honesto. A arroba e o pote devem ser iguais, o pote terá 1/10 do barril, o barril deve ter a medida padrão para os dois, o peso padrão deve constituir de 12 gramas, 20 pesos, mais 25 pesos, mais 15 pesos equivalem a 720 gramas. Coisas meio difíceis de entender, né? Sabe qual é o ponto aqui? Deus está mostrando para o povo, olha só, agora as coisas estão mudando. O templo foi destruído, estou restaurando o templo. A glória foi levada, eu estou retornando com a glória. O culto agora, ele está sendo praticado, ou ele deve ser praticado do jeito correto. Mas espera aí, não é suficiente. A vida de vocês que estão em Israel, a vida de vocês agora deve ser uma vida justa, fora do templo. É o que está acontecendo, é o movimento do texto. No templo você tem a glória de Deus, no templo você adora a Deus como deve, e fora do templo, você vive a Deus. Você vive para Deus. De forma honesta. Tenham pesos honestos. Tenham medidas honestas. Tenham potes honestos. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está mostrando para o seu povo como que o culto dentro do templo deve impactar a vida fora do templo. E isso é uma grande verdade para as nossas vidas. Quantas vezes
os cristãos entram no templo, entram nas igrejas, cultuam a Deus, levantam as mãos, choram, clamam, mas quando saem do templo, usam potes desonestos, medidas desonestas e cometem diversos tipos de pecados. Quantas vezes em nossa própria vida saímos do culto a Deus e quando chegamos lá fora parece que não adiantou muita coisa. Continuamos em nossas práticas pecaminosas. Quantas vezes saímos de um culto e entramos na semana com os mesmos erros da semana anterior? É o que está acontecendo aqui. Deus está falando, chega. O culto agora não é só dentro do templo. O culto agora também é fora do templo, com a sua própria vida. Essa é a maneira que o Novo Testamento enxerga o culto a Deus. O Novo Testamento enxerga o culto a Deus não como algo que você faz apenas num espaço entre quatro paredes, não apenas num espaço religioso, não. O culto a Deus no Novo Testamento é um culto em qualquer lugar, em qualquer momento, a Deus. É isso que Jesus disse em João capítulo 4. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É nesse monte? É naquele? Não, é em qualquer lugar. É o que está acontecendo aqui. Eles terão um templo novo, glória, culto correto e precisam ter uma vida correta. E aí, chega o capítulo 47. Qual é o resultado prático disso? Capítulo 47. Olha comigo. Esse texto eu quero que você leia com bastante atenção. Capítulo de número 47. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Ele volta para o templo. E vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que, onde o rio fluir, tudo viverá. Olha o que o texto está dizendo para a gente. Segue o raciocínio. Não tem templo? Vai ter templo. Não tem glória? Vai ter glória. O culto estava de uma forma errada? Culto correto. A vida de uma forma errada fora do templo? Vida correta fora do templo. E agora? A visão que o profeta tem é de uma água que sai do altar e vai aos poucos aumentando, até que essa água desce do monte do templo, começa a entrar pela região da Arabá, que é uma região desértica. Ele está dizendo que vai surgir um rio no deserto, e no deserto, por onde esse rio passa, começam a surgir árvores frutíferas. E essa água, ela desemboca no mar. O mar aqui é o mar morto. Pelo nome vocês imaginam, não tem vida ali.
Mas quando essa água sai do trono de Deus, entra no Mar Morto, esse mar parece que ganha vida. E agora ali, onde não tinha vida, vão ter peixes. Pescadores vão se reunir, vão se alimentar daqueles peixes, vão pescar ali. Sabe qual é o movimento que está acontecendo aqui? Deus está mostrando, do trono dele está fluindo uma água que vai passar pelas regiões desertas, trazendo vida. Essa água vai entrar no mar que não tinha vida e vai trazer vida. É isso que aconteceria com a nação de Israel. Eles estavam secos. Lembra do capítulo 38? Nossos ossos, 37, nossos ossos se secaram. Eles estavam como se estivessem num deserto. Estavam como se estivessem sem vida, sem esperança. E Deus, mais uma vez, em outra figura, está mostrando, vai sair uma água do trono de Deus, do altar de Deus, que vai trazer vida aonde não tem vida. É a promessa de Deus. Aí a gente olha para esse texto e pensa, peraí, o que isso tem a ver comigo? A gente precisa caminhar e avançar um pouco na história. Jesus, em João capítulo 7, diz a Bíblia que na festa dos tabernáculos, no último e mais importante dia daquela festa, Jesus se levanta e diz, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E aquele que beber de mim, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pensando biblicamente, vamos olhar agora. Quando olhamos para o Novo Testamento, pensamos sobre as nossas vidas. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, vai dizer, vocês não sabem que são templos de Deus? Espera aí, somos templos de Deus? E o que habita no templo de Deus? Não fomos selados com o Espírito Santo da promessa, conforme Efésios capítulo 1? Somos templo de Deus, somos selados com o Espírito de Deus. E agora? E as águas? Jesus está dizendo, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que as águas vivas em Ezequiel fazem? Trazem vida aonde está morto. O que as águas vivas dentro do cristão fazem? Trazem vida àqueles que estão mortos. Podemos olhar para esse texto e pensar, João possivelmente lembrou de Ezequiel capítulo 47 e Jesus está dizendo, se você crê em mim, do seu interior saem exatamente as mesmas águas que saíram do meu trono em Ezequiel capítulo 47 e você vai estar capacitado não apenas a ter vida em si mesmo, mas a levar a vida a outros. Esse é o nosso chamado. Estamos cercados de deserto. Estamos cercados de pessoas que estão vivendo vidas completamente sem esperança, sem Deus, secas. Mas Jesus está dizendo, se você crer em mim, do seu interior vai fluir essa água viva que traz vida. Mas aí entra uma questão, mas Felipe, e se eu não estou sentindo mais essa água fluir de dentro de mim? Eu creio em Jesus. Eu sou cristão de verdade. Eu amo a Deus. Mas parece que essa água viva não flui do meu coração. Parece que eu não consigo sentir, quando eu falo com alguém, quando eu converso com alguém, essa água viva fluindo de dentro de mim. O que está acontecendo? Pode ser que tenham algumas coisas atrapalhando o fluxo da água. Quando olhamos para o povo de Israel, quando olhamos para eles aqui, o que precisou acontecer até que essa visão chegasse ao rio de águas vivas? O templo precisou ser restaurado, a glória de Deus precisava estar presente, o culto precisava estar sendo prestado de uma forma correta, e a vida fora do culto precisava estar sendo vivida de forma íntegra.
Veja se alguns desses pontos estão fluindo na sua vida. Como você tem cultuado a Deus? O culto que você oferece a Deus é um culto que de fato vem de dentro do seu coração? Ou se tornou algo meramente mecânico? Isso acontece. Por vezes, caímos na rotina de vir aos cultos, cantar louvores e como se fosse apenas mais uma coisa, é mais uma coisa na minha semana. Não. O culto segundo Deus, descrito por Ezequiel, é um culto com sinceridade de coração. É um culto segundo aquilo que Deus deseja que seja feito a Ele. É um culto que agrada a Deus. Você tem prestado a Deus um culto que o agrada? E veja, eles estão vivendo aqui num ideal. Esse seria o ideal. Por vezes, em nossas vidas, não conseguimos chegar a esse ideal que Deus requer de nós. O que fazer? O que fazer quando eu, que era para ser uma fonte a jorrar de águas vivas para os outros, não sinto nem ela em mim? Volte à fonte. Volte àquele que pode restaurar aquilo que foi perdido. Volte a Cristo que pode destravar o que está travado para que você possa sentir novamente esse rio de água viva fluindo do seu interior e trazendo vida àqueles que estão ao seu redor. Volte a Jesus Cristo, clamando a Ele: Senhor, a água que Tu me deu, o Espírito que Tu colocou dentro de mim, parece que não está fluindo mais. Senhor, o Espírito que Tu me deu, que é para trazer vida ao coração de outras pessoas, parece que não está acontecendo mais. Volte a Ele com sinceridade, clamando e dizendo: Senhor, eu preciso receber a restauração na minha alma. Por vezes essa oração vai ser necessária na minha e na sua vida. Sempre que você estiver sentindo sequidão, sempre que você estiver sentindo aridez, você precisa voltar àquele que te deu águas vivas e falar: Senhor, me dá mais. Sabe por quê? Ele é a fonte. Em mim e em você pode até acabar, mas nele nunca se esgota. Ele sempre tem mais e mais e mais. Precisamos voltar a Ele. Mas sabe o que Ezequiel continua dizendo aqui? E a gente já está caminhando para o final. Ezequiel capítulo 48 vai descrever para a gente como a nova divisão da terra devia ser feita. Porque o povo estava sem a terra também, lembra? Deus vai descrever uma outra divisão. Olha, agora vocês vão dividir a terra assim, assim, assim. A tribo tal vai ficar com um pedaço tal, a outra tribo com outro pedaço. Ele vai descrevendo. Mas chega no capítulo 48, lá no final, versículo de número 35. Olha o que ele diz. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E depois que a terra estiver completamente dividida, ele diz: e daquele momento em diante, o nome da cidade será: o Senhor está aqui. Vamos relembrar. Não tem templo? Vai ter templo. Não tem glória? Vai ter glória. O culto está errado? O culto vai estar certo. A vida está errada? A vida vai estar certa. Águas vivas vão fluir de vocês. E mais, eu vou habitar com vocês. A presença de Deus, por meio do nome da cidade, é: o Senhor está aqui, o Senhor habita aqui. Olhando para esse texto, qual outro texto do Novo Testamento vem à sua mente? Qual? Pensa. Vou dar um segundo enquanto eu abro aqui. Não? Apocalipse capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá.
Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Olha o que está acontecendo aqui. Parece que João está lembrando de Ezequiel capítulo 47 e está aplicando isso em uma linguagem apocalíptica, dizendo: gente, no fim de tudo, quando a história acabar aqui na terra, vocês vão morar em um lugar perfeito com Deus. Ezequiel está dizendo: povo de Judá, até aqui vocês sofreram muito. Até aqui vocês perderam o templo. Até aqui vocês perderam a glória. Até aqui vocês estavam longe da terra de vocês. Até aqui vocês viram mortes, enfermidades, doenças e diversas coisas terríveis. Até aqui vocês sofreram muito, mas tem uma promessa, que esse sofrimento vai acabar, o culto vai ser restaurado, a vida de vocês vai ter felicidade plena e duradoura, porque Deus vai morar junto de vocês. É exatamente isso que João diz para a gente. Até aqui, a vida de vocês, no exílio que nós vivemos, na grande Babilônia que nós vivemos, que é o nosso tempo, a vida também é marcada por dor, a vida também é marcada por tristeza, por agonia, por sofrimento. Talvez você tenha entrado aqui sentindo coisas desse tipo. Triste pela perda de alguém, angustiado por problemas da vida, aflito porque as coisas não estão saindo como você gostaria que saíssem. Mas assim como Ezequiel traz uma esperança para o povo que está no exílio, João nos traz a mesma esperança. E a esperança é: vai ter fim, vai acabar, e vocês habitarão para sempre em um lugar perfeito com Deus. Assim como o povo ainda ia ficar um tempo no exílio. Eles ainda estavam apenas há 25 anos no exílio. Eles ficariam 70 anos. Ou seja, essa visão que o profeta passa para eles não é uma visão de algo que vai acontecer no dia seguinte. Não é uma visão que vai acontecer no ano seguinte. Ainda vai passar mais um bom tempo. Mais 45 anos de cativeiro ainda tinha pela frente. Mas ainda assim, Ezequiel dá a visão, de modo que o coração deles tivesse esperança. É assim que precisamos ler o livro do Apocalipse, especialmente esses últimos capítulos. Olhando para o presente, eu estou na Babilônia, mas daqui a pouco tem um templo novo. Eu estou na Babilônia, mas daqui a pouco tem a glória voltando. Eu estou na Babilônia, mas daqui a pouco tem culto perfeito no templo de Deus. Eu estou na Babilônia, mas daqui a pouco eu estou morando com o Deus que vai habitar comigo na minha cidade de Israel. Apocalipse 21 e 22 deve ser lido assim por mim e por você. Eu estou na Babilônia, aqui tem morte. Eu estou na Babilônia, aqui tem tristeza.
Eu estou na Babilônia, aqui tem doença. Eu estou na Babilônia, aqui tem pecado. Eu estou na Babilônia, aqui tem separação de Deus. Aqui os meus pecados fazem separação entre mim e Deus. Eu estou na Babilônia e por vezes eu estou vivendo junto dos babilônios, como eles. Mas um dia, toda lágrima vai ser enxugada dos olhos. Um dia, toda tristeza vai ter fim. Um dia, o culto imperfeito vai dar lugar ao culto perfeito. Um dia, a presença que foi deixada de lado vai ser vivida de forma tão plena que Deus estará junto deles. Que essa esperança encha o meu e o seu coração. Se você está como o povo de Israel, triste, angustiado, porque afinal perderam tudo o que mais valorizavam nessa vida, ouça essa promessa de restauração. Aplique a sua vida e continue caminhando na Babilônia. Ainda tem mais um caminho a perseguir. Ainda tem mais algumas milhas a caminhar. Ainda tem mais um tempo aqui. Mas grave isso, vai ter fim. A Babilônia não é para sempre. Mas o reino de Deus dura de geração em geração, de eternidade a eternidade, para sempre. Que isso possa encher o seu coração de esperança. Que você saia daqui renovado, aprendendo a lidar com o cativeiro, com esperança no futuro glorioso que Deus planeja para nós. Vamos orar.